Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade aqui ao capítulo 3 do livro Memórias de um Suicida. Eles estão já no Hospital Maria de Nazaré, já foram atendidos. De repente, eles ali na enfermaria, um dos companheiros deles, o Mário Sobral, ele começa a fazer uma reflexão em voz alta, começa a se lembrar de como era na casa da mãe dele, dos conselhos que a mãe dava e ele não atendia, e estava todo arrependido e pedia perdão a Deus e perdão à mãe, né? Então agora vamos ouvir um pouquinho sobre quem era Mário Sobral. Mário tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado. Cursara a Universidade de Coimbra e reconhecia-se nele o tipo bem acabado do boêmio rico de Lisboa. Seu palavreado de ordinário era nervoso e fácil. Seria excelente orador se da universidade houvera saído sábio, e não boêmio. No cativeiro do Vale, fora das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer, e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Foi o que mais sofreu, mas ele aprendeu com o sofrimento dele, né, gente? É o que a gente deveria fazer aqui no momento de sofrimento. A gente deveria pensar, para que isso está me acontecendo, né? Onde foi, qual foi o erro que eu cometi, que pensamento eu tive que gerou essa consequência na minha vida, porque tudo é originado pela nossa mente, tudo é causado na mente, então tudo é consequência de um modo de pensar. Então analisar o nosso modo de pensar, o que a gente está pensando, com certeza não é o certo, né? Você está trazendo alguma consequência que a gente não gosta na vida. E não jogar a responsabilidade em cima das pessoas, em cima do governo, chutar o cachorro, jogar as coisas na parede, né, gente? Raciocinar, refletir, foi o que fez Mário quando ele começou a refletir. Com esse arrazoado, iniciou-se uma série de confidências entre os 10. Não sei por que desejáramos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos impelisse a abrir os corações, recurso, aliás, ineficiente para lenificar angústias, porque se é difícil a um suicida o consolar-se, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. És forte em dialética, amigo, e felicito-te pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer algures em outro lugar. Chasqueei eu, a quem incomodara muito a quebra do silêncio. Também eu assim o creio e admiro a lógica das suas considerações, ó amigo Sobral. Interveio um português de bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar sem intermitência, ou seja, não parava de sangrar, me causava infinito mal-estar, pois que quantas vezes lhe prestasse atenção, lembrava-me de que também eu fazia ferimento idêntico e torturava-me em reminiscências atrozes. Aquilo, né, gente, que o outro é reflexo de nós. Por que será que uma pessoa que teve o mesmo ferimento que ele foi colocada justamente do lado dele? Para quê? Para que ele fosse refletindo, né? Tudo que está ao nosso exterior é um reflexo nosso. Era esse Jerônimo de Araújo Silveira, o mais impaciente e pretensioso dentre os 10. Mais incoerente e revoltado. Aliás, todos já eram revoltados, né? Prosseguiu ele. Aliás, eu jamais descri da existência de Deus, Criador de todas as coisas. Fui, isso é, sou. Eu sou, pois que não morri. Católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa. Parece aquelas pessoas que falam, eu sou católico, apostólico, romano, e vira as costas da igreja, tá chutando cachorro na rua, negando um pedaço de pão para uma pessoa que pede, chega em casa, grita com todo mundo, já manda, já se acha o poderoso chefão, né? E ali, é o católico, apostólico, romano, é o rótulo que se coloca, né? Creio, meu vizinho, que chegou ou já vai passando a ocasião de reclamares os favores que são de direitos obteres. Não podes estar mais necessitado deles, revidei num crescendo de mau humor, fazendo-me de obsessor.
Não respondeu, mas continuou. Fui, porém, muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente. Era insofrido e inconformável. Às vezes melancólico e sentimental. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando se me deparou a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que fui importador e exportador de vinhos, crivado de dívidas insolúveis, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendente para evitar a miséria que a mim e a minha família escancarava falsas e irremediáveis, acusado por amigos e pessoas da família como responsável único do dramático insucesso, abatido pela perspectiva do que sucederia à minha mulher e aos meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, habituara a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais agora, que me viam castigado e sofredor, me responsabilizavam cruamente por tudo, em vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz dos insucessos, que a todos nos abatia. Fraquejei na coragem que até então tivera, e tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo, a fim de poupar-me as censuras e humilhações. Sabe aquela mulher, gente, que você não tem recursos, mas você se desdobra para comprar um carro e se for importado, melhor ainda? Sabe, não importa em quantas dívidas você se afunde só para chamar a atenção daquela mulher, né? Você acha que você quer uma mulher que vai gostar de você por causa do carro que você tem? Sinto muito, meu amigo, você não quer uma mulher, você quer uma fêmea. E essa vai usar você para sempre. A hora que você não tiver mais recursos, você vai levar um pé no traseiro. Ela não vai ter o mínimo respeito por você. Ela não vai ter amor, ela não vai ter consideração nenhuma. Você tem que ser amado, você homem, né? Tem que ser amado pelo que você é, não pelas coisas que você tem. Então, tá mais do que por fora, mais do que furado esse negócio de você querer comprar um carro para chamar a atenção das mulheres, viu? Você tem que ser uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa estudiosa, um homem de bem, uma pessoa correta, justa, caridosa. Aí sim você vai atrair uma mulher de verdade que vai estar do teu lado nos momentos de dificuldade. Agora, se você quer ter bens materiais só para chamar a atenção de uma fêmea, porque ela é gostosa, porque ela é bonitona, né? Mas é uma pessoa medíocre, que não trabalha, não estuda, não faz nada, posa de dondoca o dia inteiro, passeando no shopping, roubando seu dinheiro. Meu amigo, isso não é para você não. Pensa bem, reflete em quem você está colocando do seu lado, na vida, como parceira de vida, viu? Mas a qual você também, a mulher, também merece o respeito do homem, viu? O homem também não tem direito de sair por aí dormindo com todas, fazendo a... Pensa que a mulher de casa é a santa, né? E que ele não pode tocar, que as de fora ele toca. Também não é assim, viu? Mulher merece respeito, a gente tem que olhar a divindade que existe dentro do outro, tanto dentro da mulher quanto dentro do homem. Então não queira ter bens materiais para chamar a atenção de uma mulher. E mulher, você não usa o seu corpo para ser mantida, para ser sustentada por um homem. Valha-se por você mesmo, pelos teus esforços, pelo teu trabalho, pelo teu estudo. Seja digna, seja correta. Cultue os valores da família. Seja mãe, seja amiga, seja companheira. Não seja só uma fêmea querendo o dinheiro do homem que está compartilhando o lar com você. Viu? Para você torrar por aí. Nas roupas de shopping, nas festas com amigas. Pensa. Viu? Porque a vida do corpo um dia acaba. E o espírito é eterno. O corpo é só uma roupa que a gente está usando. Um dia essa roupa vai ficar. E a nossa consciência vai seguir adiante. Então reflitam bastante nessas lições aqui. Todavia enganei-me. Mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte, e perdi de vista a minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. Sim,
É lastimável, tornou Mário na mesma tonalidade acabrunhada, como se não tivesse ouvido o precedente. Caí nas trevas da desgraça. Ou seja, eles nem estão ouvindo a dor do outro, né? Eles só querem falar da própria dor. O egoísmo ainda, né? Sempre falar de si, o alto valor à personalidade própria. Quando tão boas oportunidades encontrei pela vida fora, facultando-me o domínio das paixões para o advento de aquisições honestas. Esqueci-me de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Jovem, sedutor, inteligente, culto, envaidecido com os meus dotes que me assistiam, e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores que reclamavam prazeres sempre mais febricitantes. A convivência afetada da universidade fez de mim um pedante, ou seja, uma pessoa arrogante, né? Um tolo, cujas preocupações únicas eram as exibições vistosas, se não escandalosas. Daí o perder-me no roldão das embocaduras das paixões deprimentes. E depois, quando não mais consegui encontrar-me a fim de reconduzir-me a mim próprio, procurei a morte, supondo poder esconder-me dos remorsos atrás do ouvido com L, né? Esqueci-me quer dizer esquecimento, de um túmulo. Enganei-me, a morte não me aceitou. Encontrou-me, de certo, demasiadamente vil para me honrar com sua proteção. Por isso devolveu-me a vida, quando o coveiro teve a honra de encobrir minha figura repulsiva da frente da luz do sol. Minha mãe, porém, essa sim, não se enganou. Eu sou imortal. Jamais, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação dos evos, em presença daquele que é o meu Criador. Sim, porque para sobreviver às desgraças que cruciaram o meu sentir, desde a noite aziaga da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal. Alongou os olhos com gestos, como chamando recordações passadas para o minuto presente, e murmurou arquejante, apavorado, frente à página mais negra que lhe desvirtuava a consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me, perdoa-me. Eu me arrependo e submeto-me, visto que reconheço que errei. Perdi-me diante de ti, meu Deus, à frente da desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas, se mo permites, reabilitar-me-ei, por amor de ti. Eulina, tu não valias sequer o pão que eu fornecia para saciar a tua fome. É o que eu estou falando, né, gente? É a fêmea. Vocês, homens, prestem atenção. Vocês se ligam muito em corpo, viu? Vocês se preocupam muito em sair com mulheres. A maioria, não todos, né? Se preocupam muito em sair com mulheres e depois ficar contando vantagem com os amigos. Usa e abusa das mulheres, depois sai por aí falando para os amigos e chamando as mulheres de nomes ofensivos, galinha, vaca, um desrespeito absurdo. É uma falta de respeito à centelha divina que existe na mulher. E muitas mulheres não respeitam o seu corpo, o seu templo, porque querem subir na vida. Então querem um casamento rico, para não precisarem trabalhar, porque o trabalho é um sofrimento, né? Uma desonra, uma vergonha, imagina, não é? E aí acontecem essas coisas, essas falências amorosas, entre aspas, né? Porque isso aqui está longe de ser amor, é puro interesse. Contudo, eu te amava, acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. Eras pérfida, malvada. Eu, porém, inferior devia ser, ainda mais do que tu, porque casado, sendo minha esposa nobre e digna senhora. Era pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia amor e proteção. Abandonei-os por ti. Eulina, desinteressei-me de seus encantos, porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus. Estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras, tá vendo? Foi atrás de corpo, de beleza. Largou a esposa, que era honesta, largou os filhos que precisavam de um pai, porque foi atrás de amante. Né? E a amante só queria o dinheiro dele.
E o homem não percebe isso, né? Ele acha que a mulher morre de amor por ele. Tonto. Mulher ama tua carteira, seu tonto. Presta atenção. Nunca deixa o teu lar, onde você tem um refúgio seguro, você chega em casa, está em paz. As crianças que vão cuidar de você na velhice, seus filhos amorosos, a quem você precisa educar, por causa de um corpo. Oh, como eras linda, mas não me amavas. E depois de me arrastares de queda em queda, explorando-me a bolsa e o coração, abandonaste-me ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriota, que te sequestrou. Ou seja, dilapidou a riqueza aqui do português, né? E foi atrás da riqueza de outro. E ele largou a esposa, largou os filhos, onde ele teria a segurança emocional dele, o apoio na velhice, tinha uma companheira honrada, digna, não deu valor, né? E aí? Fui à tua casa, vi-me desfeiteado, supliquei-te, rastejei a teus pés como louco, desesperado por perder-te, como insensato que sempre fui. Implorei migalhas da tua compaixão, vendo que já não seria possível teu amor. Provoquei-te a discussão, compreendendo que te fazias insensível às minhas desesperadas tentativas de reconciliação. E cego pelos insultos que repetias, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava. Espanquei-te sem piedade, maltratei-te a pontapés. Meu Deus, oh meu Deus. Estrangulei-te, Eulina, matei-te. Olha a desgraça, olha o resultado. Ele não podia estar quieto na casa dele? Está trabalhando dignamente, com honestidade, está sustentando a família. Tinha uma esposa que eu amava, que eu queria, que era honesta, que era dócil, tinha os 3 filhos. Não podia estar vivendo tranquilo, né? Mas foi atrás de um corpo, de uma mulher que só estava interessada no dinheiro dele, na carteira que ele tinha. Quando conseguiu arrancar tudo dele, deu o pé no traseiro. E foi procurar outro que também tinha dinheiro, né? Aí o que ele fez? Cometeu 2 crimes. Matou a amante e cometeu suicídio. Ele vai ter que responder pela amante, pela vida da amante, vai ter que responder pela vida dele, pela vida da esposa e pela vida dos 3 filhos. Como vai ser a reencarnação dessa pessoa, né, gente? E aí a gente vê tantas desgraças, né, que a gente fala, meu Deus do céu, por que essa pessoa sofre tanto? Por causa dessas coisas, por irreflexão, por não pensar, por ser impulsivo, por ser materialista, por achar que tem que curtir a vida adoidado, né? Porque a vida é curta, a vida passa, né? Depois acaba, não é assim que se fala, a vida é curta, tem que curtir a vida, não é? E as responsabilidades? E a tua evolução espiritual, onde é que fica? Como fica? Você está atrasando a tua evolução. Olha a desgraça toda que aconteceu. Nada disso aconteceria se ele tivesse ficado tranquilo na casa dele, né, gente? Se ele tivesse simplesmente, agora, quando percebesse que a mulher estava correndo atrás dele, porque uma mulher decente não vai atrás de homem casado, gente. Não vai. Tem 4 bilhões aí de homens no mundo. Por que uma mulher decente vai atrás de um homem que é casado, que tem 3 filhos? Vai se fazer um casamento? Não vai, ela está interessada no dinheiro do cara. Parou sufocado em convulsões odiosas de perfeito réprobo, para continuar após, como se dirigindo aos companheiros. Quando, tomado de horror, contemplei a ação abominável que praticara, apenas um recurso me acudiu. Rápido qual impulso obsessor, a fim de escapar a consequências que naquele momento se me afiguravam insuportáveis, o suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Forma essa pouco poética de um amante morrer. Zombei eu, enfadado com a longa descrição, que desde o vale diariamente ouvia-o repetir, ou seja, ele estava preso nesse loop mental, né, que a gente já comentou aqui. O suicida, ele fica preso no momento da morte, então aquilo lá é um pesadelo para ele.
Fica atormentando por séculos, por séculos e por séculos. Precisa receber muito tratamento magnético para ele começar a sair desse loop. Apostem como Vossa Excelência, senhor professor. Gente, como eles eram zombeteiros, não? Como eles eram irônicos. Né? Apesar de eles estarem sofrendo tanto, eles não perdiam essas características inferiores, né? A ironia, o egoísmo, a vaidade, a inveja, né? Apesar de tanto sofrimento que estavam passando. Apostem como Vossa Excelência, senhor professor, que tão elegantemente desejou morrer recordando Petrônio, fê-lo pelo amor platônico de alguma senhora inglesa, loira e apessoada? Portugueses ilustres como Vossa Excelência vem demonstrando ser, gostam de amar damas inglesas. Dirigia-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome tresandava a fidalguia. Até essa data, ainda me irritavam as atitudes do pobre comparsa do grande drama que eu também vivia. E sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava-o, defeito muito do meu feitio, e que muitos vexames e dissabores custou-me até corrigi-lo durante os serviços de reforma interior que ao meu caráter impus na pátria espiritual. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática, e poliglota, ou seja, era inteligente, né? Mas espiritualidade zero. Cortejo respeitável para o seu homem que se arraste na terra, não havia dúvida, mas que não o impedira de demorar-se, e mais o monóculo, né? Um óculosinho, aqueles óculos de um lado só. O fraque e a bengala, nas pocilgas do Vale Sinistro, durante o interessante estágio que ali fizera, por se haver suicidado. Isso mesmo, lançara-lhe eu em face muitas vezes, mal-humorado, ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. O doutor, porém, que era doutor, honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também à vera bondade de coração, se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo, de a si mesmo endeusar, por a todos se julgar superior. Ouvindo-me, não respondeu com agastamento, como sempre. Antes foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu dirigindo-se a todos. Eu julgava sinceramente que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perdera nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Auguste Comte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas. Única explicação satisfatória que ao raciocínio pude oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida era a expressão máxima da desgraça. Embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu o que seria senão a desgraça de um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar, por todos os pretextos, para depois desfazer-se irremissivelmente no pó do túmulo. Dá para perceber que nenhum deles tinha fé na imortalidade da alma, né? Não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe. Para que amar, constituir família, contribuindo para lançar a vida a outros desgraçados a mais? Ele era muito amargo, né, gente? Muito amargurado. Essa filosofia convencera-me, além do mais, de que o amor era apenas uma secreção do cérebro, os hormônios, né, os neurotransmissores. Fui um estudioso, isso sim, e estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, não sobravam a mim horas para cultivar amor, junto a damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer que um dia também me perderia no vácuo. Fui-me infeliz, como toda a humanidade o é. Somente no ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar quanto possível, pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo,
para me aniquilar entre os vermes que destruiriam minha individualidade. Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera de meu genitor, bastava-me para companhia nas horas de lazer. O móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, foi a perda da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste sonhador infeliz e insatisfeito, apavorado do existir. Incorrigível desconsolo entenebreceu os dias da minha vida. Encerrado nesse círculo deprimente, vi a tuberculose apossar-se de meu organismo, mal hereditário, que me não foi possível combater. Era o mal do século, né, gente? O mal do século XIX, o mal do romantismo era a tuberculose. Tanto que Chopin também foi acometido pela tuberculose, mas como ele era, gente, como esses compositores clássicos eram espiritualizados, né? Tanto o Chopin quanto o Beethoven. Chopin também era tuberculoso e trabalhou. Ele não era de dar concertos, ele tinha muita timidez, mas para mandar dinheiro para a Polônia, para a causa da Polônia que estava em guerra, ele deu muitos concertos e doente, a gente chegava a cuspir sangue nas teclas do piano. Beethoven ficou surdo e continuava compondo, se isolou, mas continuava compondo. Beethoven, ele pegava o livro Imitação de Cristo e ele ia para o bosque, meditava, depois ele ia para o piano compor. Não é como esses roqueiros, metaleiros, hoje em dia aí, que se drogam, né? Se aplicam, depois botam uísque em cima de um piano de cauda maravilhoso com gelo, né? Uísque com gelo ali, ficam tomando, depois já estão drogados, já estão tomando uísque, ainda estão fumando e estão fazendo barulho com o piano, né? E, emitindo som, porque aquilo lá não é música, aquilo lá para mim é ruído, emitindo um grunhido, né? Grunhindo, aquilo lá para mim é grunhir. Todo mundo chacoalhando a cabeça, sem nem... Que inspiração que eles têm? Quando eles consomem o álcool, a droga, eles abrem aqui a meninge e a glândula pineal fica exposta. Então eles começam a enxergar todo mundo astral, mas o mundo inferior, o astral inferior. Não é como Beethoven, como Chopin, que iam buscar inspiração no astral superior. Então, por causa disso, eles escrevem essas letras horríveis, esse barulho todo, sem zero harmonia. E todo mundo fica chacoalhando a cabeça também e achando o máximo, fica ali pulando que nem louco. E aí tá, né, gente? Bom, desenganado pela ciência, preferia então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer, sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que, por sua própria natureza, destinada era à podridão da morte, ao eterno tombo, nas voragens do nada, viu, gente? Ele ainda achava que ia para o nada, não acreditava nem um pouquinho na vida espiritual. Achava que morreu, acabou. Então, para que ia continuar sofrendo, né? Para quê? Preferiu acabar com a vida dele. Para que, pois, aspiraria eu a marcha dolorosa da tuberculose extinguir minha individualidade em lento suplício, sem consolo, sem esperança, compensadora no porvir de além-morte, onde não encontraria senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano atirado do desalento, do qual fugiriam todos, a própria mãe, inclusive. Quem o adivinharia? Temendo os perigos do contágio, morrer era a solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser, como desanimadoras expectativas. Pois é, né, gente? Tudo que a gente vem falando, zero fé religiosa. Puro materialismo, paradigma da sociedade. O materialismo. Ninguém acredita que existe vida espiritual, não é verdade? Zombam dos que acreditam, acha que tudo acaba com a morte. Esse é o problema de não estudar nada referente ao mundo espiritual, né? De às vezes estar preso nessas religiões aí que só acreditam na matéria, ou mesmo a pessoa que não crê nem, às vezes não crê nem em Deus, não crê nem na vida espiritual, mas estão aí. Acha que a vida é essa, trabalhar, pagar a conta, depois morre, acabou, tem que aproveitar a vida enquanto pode. Isso tudo é consequência, gente.
Tudo é consequência de pessoas que não querem viver com dignidade, porque é zombado, né? Todo mundo zomba de pessoas que são corretas, que são honestas, vira chacota dos outros, né? Não tem amigos. A pessoa acha que tem que viver de divertimento, de festas e badalações, e não pensa na evolução espiritual. E a gente tá aqui para viver espiritual, para evoluir espiritualmente, né? Então tá, pessoal, vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!